Bom dia. Distrair aqui. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida, você que tem nos acompanhado aí nos nossos estudos todos os domingos. Deus abençoe a sua família, né? Aí pela Rede Super ou pelas plataformas digitais. Vamos iniciar o nosso estudo, né? Aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Lagoinha. Eu sou a Mel Barbosa, né? Nós vamos estar juntos aí nos próximos 45 minutos. Sou professora aqui na Escola Bíblica e meu desejo é que nós possamos aí ter um crescimento aí na palavra de Deus, no conhecimento dele. Vamos orar para iniciar? Deus, nós te agradecemos pela bondade, pela fidelidade do Senhor, em nos conduzir a todo tempo e a todo momento, no conhecimento das Sagradas Escrituras. Nós sabemos, Senhor, que por nós mesmos nada é revelado, mas o Senhor deixou a revelação do Senhor na Tua Palavra. E através dos nossos estudos, nós podemos conhecer aquilo que o Senhor nos traz, Pai. E o Teu Santo Espírito traz o discernimento e o entendimento ao nosso coração. Nós pedimos que assim como o Senhor tem nos abençoado aqui, o Senhor abençoe também, Pai, todos aqueles que estão em casa. Abençoe também todos aqueles que irão ministrar a Tua Palavra, pastores, professores, que assim como eu, estão ministrando a Escola Bíblica Dominical essa manhã, que com seriedade e com responsabilidade eles possam transmitir a Palavra de Deus à Tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, abra a Bíblia de vocês aí na carta de Paulo aos Romanos, dando continuidade ao nosso estudo, no capítulo 11, hoje nós vamos do verso 25 ao verso 32. Eu vou ler o texto, né, e depois nós vamos fazer aí as considerações, iniciar o nosso estudo. Do verso 25 ao 32. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Verso 28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista do que foi concedido a vocês. Verso 32. Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a misericórdia a todos. Nós temos visto aí, né? Temos caminhado desde o ano passado nessa carta, uma importante carta, e entramos aí na quarta parte, que compreende os capítulos 9, 10 e 11, e o capítulo 11, ele trata aí do futuro, mais especificamente desse futuro da salvação de Israel quanto nação. Essa quarta parte vai trabalhar a Israel no plano de redenção, no plano divino de redenção. E esse capítulo 11, ele traz essa perspectiva, como fica Israel na salvação, como é Israel, a salvação de Israel. E o interessante é que semana passada, Paulo, ele traz, ele inicia, né? Nós iniciamos logo com uma pergunta. Eu pergunto, será que, verso 11 do capítulo 11 de semana passada, fala assim: então eu pergunto, será que eles tropeçaram para que caíssem? Paulo, ele traz aí uma retórica, será que eles tropeçaram para que definitivamente, quando eu me lembro de ter falado com vocês, para que essa queda deles fosse definitiva, para que definitivamente eles fossem um povo que tivessem sido rejeitado. Lembrando aqui, gente, que o povo de Israel, eles foram rejeitados porque eles rejeitaram. Ou seja, eles rejeitaram o Messias, na vinda do Messias, e por causa disso, eles se endureceram
para o Messias, e por causa disso Deus os entregou ao seu próprio endurecimento. Eles rejeitaram o Messias e foram rejeitados por causa disso. E aí Paulo ele inicia o verso 11, que nós estudamos semana passada, perguntando, né? Mas essa queda deles, essa rejeição, ela é definitiva? E aí ele fala: de modo nenhum. Ou seja, essa rejeição deles aí, ela não é definitiva. Ela tem um propósito. E nós vimos que havia um propósito. Ou seja, Israel foi rejeitado para que a salvação viesse aos gentios, para que por meio da salvação aos gentios houvesse ciúmes, causasse ciúmes em Israel, e os judeus pudessem ser salvos. Se lembram disso? E aí no verso 12, Paulo ele faz uma declaração, que é uma declaração assim, chave no pensamento teológico de Paulo a respeito da salvação dos judeus. Olha o que ele falou no verso 12. É importante a gente retomar aí para dar entrada no nosso texto de hoje, tá? Ele falou assim no verso 12: ora, se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, ou seja, se o fato deles terem rejeitado a Cristo resultou em riqueza para o mundo, porque por causa disso a salvação foi conhecida pelas nações, quanto mais e a diminuição deles, ou seja, essa rejeição aí, resultou em riqueza para os gentios foram salvos devido a isso, quanto mais a plenitude deles. O que Paulo fala quanto mais, quando chegar o momento de restauração desses judeus, do povo de Israel. Então Paulo aqui ele dá uma deixa, ele fala assim: olha, chegará um momento em que a nação de Israel, e aqui ele não está falando, e eu me lembro de ter finalizado semana passada, chamando atenção para isso. Paulo em nenhum momento ele dá indícios de que haverá uma restauração geográfica, uma restauração política, uma restauração estatal de Israel. Ele fala de uma restauração espiritual. Ele demonstra que chegará um momento de uma restauração de Israel quanto nação. E aqui ele fala quanto nação no todo. Ele não está falando do remanescente. Ele está falando aqui de uma conversão em massa de Israel. Ele fala de um tempo que é a plenitude. É interessante, voltem aí no verso 12 de vocês, do capítulo 11, ele fala bem no final: quanto mais a plenitude deles. Essa expressão plenitude, né, é uma expressão que ela aparece em determinados momentos assim, do Novo Testamento, quando fala, por exemplo, que Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, Cristo veio no tempo propício, quando chegou o tempo preparado para ele vir. É uma expressão não muito fácil de nós traduzirmos, não, né? Eu não entendo muito do grego, não é muito a minha praia, né? Eu tenho um amigo, o Thales, ele gosta de estudar o grego. Essa semana ele até me mandou um Instagram que ajuda na pronúncia do grego, do hebraico, mas eu confesso que não é muito meu forte, mas eu tento, né? À medida do possível. Mas essa é uma expressão que não é muito fácil. E hoje nós vamos vê-la novamente aqui, logo nesse nosso primeiro verso de estudo. Acompanhem comigo aí a leitura do verso 25. Então, o que Paulo ele demonstra, através do nosso estudo, é que tem um tempo. Há um tempo, ele vem indicando, né? E é importante a gente perceber, gente, que o intuito de Paulo, ao falar da salvação dos judeus, é porque aquela igreja ali em Roma era uma igreja composta por muitos judeus. Era uma igreja gentílica, no sentido de que muitos gentios haviam se convertido ali. Só recordando aqui, gentios são aquelas pessoas que não eram judeus, não compunham ali a religião judaica, né, o povo de Israel, ou seja, todos aqueles que não fazem parte dessa nação, desse povo, você, né, todos aqueles que não compõem o povo de Israel. Então, era uma igreja composta por gentios, mas era também uma igreja composta por muitos judeus. Então,
havia uma especulação muito grande ali dentro da igreja de Roma a respeito do futuro dos judeus. E Paulo, ele fala aqui porque ele julga ser necessário que haja uma compreensão de onde ficou Israel nos planos de Deus. Porque de repente poderia haver um pensamento assim, peraí, Deus tinha uma aliança com esse povo e de repente Deus despreza esse povo totalmente para abraçar um povo com quem ele não tinha se aliançado. E o que Deus vai revelando é que desde o início ele tinha um plano. E esse plano, ele abarcava não somente os judeus, mas também os gentios. Não somente os gentios, mas também os judeus. É isso que Paulo está mostrando aqui. Ele está mostrando que o tempo todo não é nenhum e nem outro, mas ambos. Ou seja, Deus não tinha uma igreja e depois outra igreja, mas ele o tempo todo tinha uma igreja apenas. Gente, isso é lindo. Esse plano de redenção, esse plano de salvação por meio de Cristo Jesus, ele é perfeito, como perfeito é o nosso Deus, né? Eu confesso que ao estudar e ao falar aqui, eu chego a ficar assim, muito eufórica, para não dizer emocionada, porque eu e você sabemos de onde nós viemos, e nós sabemos que nós não merecíamos. Nós sabemos que Deus nos trata melhor do que nós merecemos. Nós sabemos disso. Nós sabemos que não há nada de bom em nós, assim como não havia nada de bom nos judeus. Nós sabemos disso. E saber disso faz com que o nosso sentimento de gratidão seja infinito. Infinito. Mas vamos lá, né? Então, Paulo inicia o verso 25 dizendo o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério. Primeiro, a gente tem que compreender o seguinte. Paulo, ele fala assim, quando ele fala irmãos, ele se refere aqui aos gentios. Ele fala assim, olha, eu não quero que vocês ignorem este mistério. Qual o mistério? Um mistério a respeito do futuro da nação de Israel. Ele demonstra aqui para os gentios e para os judeus também daquela igreja, né? Não é somente os gentios aqui. Mas ele deixa claro, né, que há um futuro para os judeus. Ele fala assim, não quero que vocês ignorem este mistério. E é importante a gente desmistificar aqui essa questão de mistério, porque Augusto Nicodemos, ele fala, e ele fala com razão, que mistério não é segredo. Mistério é algo, na palavra de Deus, quando se refere ao mistério é algo que a razão humana não alcança, e é algo que ainda não foi revelado divinamente. E aqui Paulo, gente, ele está revelando um mistério que lhe foi revelado divinamente. E é claro que aqui é necessário nós fazermos uma observação, que Paulo, ele tinha autoridade para isso, porque ele havia sido constituído apóstolo de Cristo. Ou seja, havia sido comissionado pessoalmente por Cristo Jesus. Hoje, isso é possível? Não, isso não é possível. Mel, então você está falando que hoje nós não temos mais revelações. Gente, as revelações bíblicas, elas se encerraram. Nós não temos mais nenhuma revelação. Todos os mistérios que estavam para nos ser revelados, foram revelados aqui na palavra de Deus. Quanto a isso, eu creio que nós não temos mais revelações. Isso não quer dizer, gente, porque às vezes as pessoas falam assim, então isso você está sendo sensacionista. Em relação a isso eu sou, mas não quer dizer que eu creio em dons espirituais, creio em tudo isso, mas em relação a isso, eu entendo que os mistérios que tinham que nos ser revelados, nos foram revelados aqui na palavra de Deus. E isso é importante a gente falar, porque hoje muitos se levantam dizendo que tem revelações, que foram dadas revelações específicas, e nós vemos muitas igrejas, né, ou muitas comunidades caminhando debaixo de revelações humanas. Isso é muito perigoso, gente. Nós estamos falando de um apóstolo que tinha uma autorização divina para trazer uma revelação que havia sido dada a ele pelo próprio Deus. Então, nós estamos falando de uma situação aqui diferente e
foi dada a ele, nós vamos perceber aqui, que foi dada a ele de acordo com o conhecimento que ele tinha da própria palavra de Deus. É um outro fator que nós temos, né? Quando nós temos pessoas, muitas vezes, falando sem menor conhecimento da palavra de Deus. E o mistério aqui também é bom desmistificar, porque há muita questão do gnosticismo, né? Que seriam isso? Seriam aquelas seitas, né? Aquelas religiões que falam que tem um conhecimento diferenciado, que tem um conhecimento secreto. Não, Paulo, em nenhum momento, ele fala isso, não. Pelo contrário, ele deixa claro aqui que vai ser revelado aqui um mistério. E é interessante que no decorrer das cartas de Paulo, ele vai trazendo revelações que ele demonstra ali mistérios. A gente vai ver mesmo em Efésios, a gente tem Efésios 1, 9, Efésios 3, 4. A gente tem em outras passagens das cartas de Paulo, ele usando dessa forma, né, de se referir a uma revelação. Olha, eu quero trazer para vocês a revelação desse mistério. E aí ele entra, né, para dizer para a gente o que é esse mistério. Ele fala assim, não quero que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Ele fala assim, olha, eu não quero que vocês, gentios, fiquem ignorantes quanto ao futuro de Israel. Pelo contrário, eu quero que vocês tenham conhecimento desse mistério, para que vocês não se ensoberbeçam, considerando, lembra o que ele falou semana passada? Considerando que vocês são melhores do que os judeus, melhores do que aquela nação. E semana passada ele deixou claro, ele falou assim, olha, em nenhum momento pensem porque vocês foram enxertados nessa árvore, nessa oliveira linda, maravilhosa, que vocês são melhores. Em nenhum momento pensem que porque um ramo natural foi tirado para vocês entrarem, que vocês são melhores. Lembrem-se, tenham a humildade de lembrar que a raiz continua sendo judaica. E aqui, novamente, ele puxa os gentios e lembra a eles que eles não devem se orgulhar. E aí ele fala, qual mistério é esse? O mistério é que veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Primeira coisa que a gente tem que entender, quando ele fala assim, veio um endurecimento em parte. O que é esse endurecimento em parte? Bem, nós temos 2 pontos aí. Primeiro, em parte, porque nem todos os judeus foram endurecidos, realmente. Quando nós temos ali que o povo, lá já ali no deserto, né, o povo começa a murmurar, e nós temos a partir dali, claramente, um povo que vai se rebelando contra Deus, em desobediência. Nós temos que Deus sempre vai levantando um remanescente. E isso fica muito claro quando nós entramos na era profética, num tempo de revelação profética ali. Fica muito claro que Deus tem o seu remanescente fiel. E Paulo tratou disso muito bem, né? Ele trouxe isso para a gente ali no capítulo 9 e no capítulo 10. Então, a primeira parte que a gente tem que entender é isso, né? O primeiro ponto é que nem todos os judeus foram endurecidos. E o segundo ponto, que é o que ele quer tratar aqui, mais especificamente, que eu entendo, é que esse endurecimento, quando ele fala assim, veio um endurecimento em parte a Israel, e quando ele fala a Israel, aqui ele se refere à nação de Israel, ele não está se referindo ao Israel espiritual, ele fala que esse em parte não será para sempre, ou seja, a cegueira deles é em parte. Ou seja, no ciclo do tempo, essa cegueira ela não vai ser para sempre. Ela não vai ser totalmente dentro da nossa linha do tempo da humanidade. Não, ela tem um tempo para acabar. Ela tem um tempo para cessar. A cegueira desses judeus, lembrando, gente, que esse endurecimento, essa cegueira, ela ocorreu por culpa dos próprios judeus, porque ao rejeitar
o Messias, ao rejeitar Cristo, que veio para eles, que veio para os seus, mas eles o rejeitaram, quando isso aconteceu, o coração deles foi endurecido, e o que Deus fez foi manter o endurecimento. Só, vocês vão ser entregues ao seu próprio endurecimento. E aqui o que Paulo fala é que esse endurecimento é em parte, ou seja, esse endurecimento não vai durar o tempo todo. Ele vai durar até quando? Paulo fala o tempo. Até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E aí, novamente, nós temos aquela expressão, plenitude. E aqui, se nós já falamos plenitude dos tempos, plenitude ali do povo de Israel, agora nós temos a plenitude dos gentios. Então, o que nós temos aqui é Paulo falando que o endurecimento da nação de Israel, ela tem um tempo para finalizar. E esse tempo é quando cessar a plenitude dos gentios. Mas o que seria essa plenitude dos gentios? Essa plenitude dos gentios é quando se completar o número de eleitos, o número de escolhidos do Senhor dentre todos os gentios. Quando o tempo dos gentios cessar, aí chegará o tempo de Deus se voltar para a nação de Israel, e ali ocorrerá uma conversão em massa da nação de Israel. Aqueles que estiverem vivos nesse tempo, na nação de Israel, se converterão em massa. Isso significa que se converterão todo Israel? Nós vamos ver no próximo verso. Quando fala todo Israel, gente, se refere à nação, mas não quer dizer todo o indivíduo, mas sim uma conversão em massa. Então, a plenitude dos gentios significa um tempo. Então, enquanto nós estamos aqui, muitos gentios têm se convertido, têm vindo ao Senhor, mas haverá um tempo em que vai finalizar esse período e que se abrirá um tempo de muita conversão dos judeus. Paulo traz esse entendimento e ele fala assim no verso 26: e assim, quando isso acontecer, todo Israel será salvo, ou seja, uma conversão em massa, toda a nação. Ele se refere a toda a nação aqui. Toda a nação, volto a dizer, não significa necessariamente todo o indivíduo, mas uma conversão em massa, como está escrito. E aí ele vai utilizar duas passagens do Antigo Testamento que vão corroborar aí com essa revelação dele. E aqui eu quero fazer de novo uma pausa. Por quê? Porque Paulo, ele demonstra, assim como ele já demonstrou em várias outras passagens, vocês percebem, gente, que o tempo todo, quando Paulo ele traz o entendimento, ele volta ao Antigo Testamento para confirmar o entendimento dele. Vocês veem como a Bíblia, ela é toda coesa, ela traz ali toda a fundamentação dela mesma? O que Paulo faz aqui é simplesmente confirmar a revelação que ele teve na própria palavra de Deus. Ou seja, ele está falando assim, olha, o que eu estou falando não é sem fundamento. O que eu estou falando, aquilo que a revelação divina que eu tive, dessa conversão, é algo que já havia sido revelado aos profetas. É algo que já havia sido dito lá atrás. E que agora tem a sua compreensão total aqui. Olha que interessante. Porque quando foi dito lá no tempo dos profetas, foi algo que não dava para encaixar, porque o Messias ainda não tinha vindo, Cristo ainda não tinha vindo, então não dava para compreender onde se encaixaria totalmente aquilo. Mas agora que Cristo já naquele tempo, quando Cristo já havia vindo, Paulo traz o entendimento do que significariam aquelas passagens. Elas significariam exatamente que chegaria um tempo da plenitude do povo de Israel. Paulo traz a revelação de que findaria a plenitude dos gentios e seria inaugurado o tempo da plenitude de Israel. Olha que lindo isso, gente? E ele vai falar isso aqui. Agora, olha a importância. Se Paulo não tivesse um domínio, um conhecimento da palavra de Deus, ele jamais poderia trazer para a gente
essas revelações aqui. Olha como é que é importante a gente ter o conhecimento da palavra de Deus. Como é que é importante aquele que vai ensinar o povo de Deus ter esse conhecimento. Aquele que vai direcionar, né? Você fala assim, Mel, todo mundo que é ovelha precisa conhecer a palavra de Deus assim. Não, você não precisa sempre estar nem todos são chamados a fazer um seminário, mas aquele que vai ensinar a palavra de Deus, ele precisa ser capacitado para ensinar com responsabilidade, para não chegar lá e falar qualquer coisa. Eu me lembro, gente, só fazendo um parênteses aqui, né, com todo respeito, mas eu me lembro uma vez que eu recebi um casal na minha casa, e nós estávamos jantando, e eu, né, comentando algo a respeito da Bíblia, que não agradou a esposa, né, que estava lá, e ela virou para mim e falou assim, eu não concordo com isso. Aí eu virei e falei assim, mas isso é o que a Bíblia diz, né? E nem sempre a Bíblia vai nos agradar, mas ela está ali para nos confrontar e nos moldar a Cristo. E aí ela virou e falou assim, eu tenho o direito de interpretar a Bíblia da forma como eu acho que ela deve ser interpretada. E aquilo ali me causou um espanto, mas ao mesmo tempo, eu percebi que aquilo ali não era anormal, é bem normal dentro da igreja. As pessoas acham e acreditam que podem interpretar a Bíblia da forma como lhes convém. Por quê? Porque muitas vezes é isso que é passado para elas. Às vezes, pastores despreparados sobem no púlpito e abrem a Bíblia e dão uma interpretação que vem da cabeça deles e falam, o Espírito Santo me revelou. Eles não se prepararam e acabam reproduzindo isso nas ovelhas. Isso, gente, causa um dano sem precedentes. Acaba causando um desconhecimento da palavra de Deus. Ainda ontem, eu recebi uma mensagem, ontem já era tarde da noite, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me perguntando, né, a respeito de práticas judaicas dentro da igreja. E isso é resultado disso, é resultado do desconhecimento do conteúdo da palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui o Paulo trazendo o discernimento da salvação do povo de Israel. Em nenhum momento ele dá sinais de que o povo gentio deveria, para ser salvo, ou deveria seguir alguma prática judaica. Em nenhum momento isso acontece. Mas, sabe, ao mesmo tempo que eu fico triste quando alguém me envia essa mensagem, falar nisso, gente, até falar com o Luiz, né? Se você tiver alguma dúvida, pode me enviar aí pelo meu direct, no meu Instagram, fica à vontade, eu sempre respondo as dúvidas, né? Às vezes pode não ser na hora, viu, gente? Porque eu sou mãe, né? E tenho as demandas lá da minha família também, mas eu sempre vou tirando um tempo no decorrer da semana e vou respondendo. Mas eu vejo que isso acontece e é com o estudo da Bíblia que nós vamos aprendendo e vamos tendo essa oportunidade, né, de ver que aquilo é verdadeiro ou não é. E quando as pessoas me enviam, por um lado eu fico triste, mas por outro eu fico feliz pela oportunidade de nós podermos constatar na Bíblia o que é verdade e o que não é. Falando nisso, gente, essa é a indicação dessa semana, que tem tudo a ver, né? Eu ia deixar para o final, mas como a gente está dentro do texto aqui, eu quero aproveitar. A Bíblia e seus intérpretes, né? É uma demonstração clara de que a Bíblia não pode ser interpretada de qualquer maneira. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, né? Do reverendo Augusto Nicodemos. E fica aí a indicação, vou postar no meu stories mais tarde, tá ok? Fica aí essa preciosidade aí, principalmente para pastores, líderes, professores de escola bíblica dominical, aqueles que gostariam, né, de desenvolver aí um aprendizado nessa área. Então, Paulo vem aqui, retornando para o texto, Paulo vem aqui trazendo essas duas passagens. A primeira passagem, eu gostaria que você abrisse comigo, está lá em Isaías 59, 20 e 21. Gente, na verdade, Paulo ele traz uma junção de passagens, tá? Nós poderíamos ver outras passagens, mas eu vou pegar uma só de cada. Quando ele fala assim, o libertador virá de Sião, no verso 26.
O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Pega aí comigo, Isaías 59, 20 e 21. Fala o seguinte, vou ler aqui rapidinho. Fala assim: assim temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Ai, gente, eu li o 19. Aí, tá vendo? A tristeza de não ter gente aqui na igreja, uma das tristezas é que não tem vocês aqui para chamar minha atenção. Falar, tá lendo errado. Mas, vou dar continuidade aqui, né? Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor, o Redentor virá a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Verso 20 esse, né? Quanto a mim, 21, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre você, e as minhas palavras que pus na sua boca, não se desviarão dela, nem da boca de seus filhos, nem da boca de seus filhos, nem da boca dos filhos de seus filhos, desde agora e para todos sempre, diz o Senhor. Nessa passagem, o que a gente vê é que haverá um completo cumprimento da promessa de que Deus vai afastar todo o pecado de Jacó. Ou seja, quando Cristo vier, a nação de Israel haverá se afastado da impiedade e se voltado para o Messias. E a outra passagem que ele utiliza, né, o verso 27, diz assim: esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Está lá em Jeremias 30, 31 a 34. Vamos ler rapidinho? Jeremias 30, do 31 a 34. Gente, quando a gente lê passagens como essa que a gente acabou de ler, Peraí, deixa eu só abrir aqui que é... Como a gente acabou de ler de Isaías, o que a gente vê é Deus sendo fiel à sua aliança. Fiel o tempo todo à sua aliança. Seria incoerente Deus ter feito uma aliança, e nós vamos ver isso daqui a pouco, ter feito uma aliança com um povo e depois ter se esquecido dessa aliança, se é que Deus, né? Deus não pode se esquecer, mas teve dado as costas a essa aliança. Isso é inconsistente com Deus, não é? Pois é. O que a gente vê, o que Paulo fala aqui, é que Deus, depois de completar o plano de conversão dos gentios eleitos, ele se volta em amor e em massa faz converter aquele povo amado dele, aquele povo escolhido, que foi instrumento para a conversão dos gentios, que foi instrumento para que a salvação fosse conhecida no mundo. Olha que coisa fenomenal. Leia comigo. Jeremias 31, do 31 ao 34. Diz o seguinte: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Ou seja, eles traíram a aliança, mas Deus, como esposo, se manteve fiel. Me lembra do livro de Joel, né, gente? Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque
todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Será um tempo em que eles se voltarão em massa, se convertendo para o Senhor. Ou seja, na mente e no coração deles, Deus haverá trocado aquele coração endurecido de pedra, dando a eles um coração de carne. E nesse coração de carne, haverá ali o quebrantamento pelo pecado de terem rejeitado a Cristo Jesus. E eles se voltarão em arrependimento, amando a Cristo Jesus. Porque, gente, a salvação dos judeus vai ser tal qual a salvação dos gentios, pela fé em Cristo Jesus, mediante o arrependimento dos seus próprios pecados. Vai ser da mesma maneira. Não há como. A salvação, gente, ela somente se dá de uma única maneira, tanto para gentios quanto judeus. Eles fazem parte de uma única igreja, aquela igreja que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquela igreja que se coloca na dependência completa do seu Salvador. Dando continuidade, né? Então, acontecerá no final dos tempos, né? No final dos tempos dos gentios, com a nação de Israel, essa conversão em massa. E aí, a partir do verso 28, até o verso 32, que é o nosso final aí, Paulo aí, ele dá 4 motivos porque Deus restaurará a nação de Israel. Por que Deus ele vai se voltar à nação de Israel depois da plenitude do tempo dos gentios, da plenitude aí dos gentios, né? Por quê? Verso 28, quanto ao evangelho, primeiro motivo, quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Ou seja, os judeus são inimigos do evangelho por causa dos gentios. Mas quanto à eleição, eles são eleitos, os judeus são eleitos. Amados por causa dos patriarcas, eles foram escolhidos porque Deus tem uma aliança com seus patriarcas. Se lembre da aliança que Deus fez com Abraão? Deus tem uma aliança, e Deus não se... É aquilo que eu acabei de falar. Deus, ele não se volta contra a aliança que ele tem com o seu povo. Pelo contrário, ele se mantém fiel. Então, esse aí é um motivo pelo qual Deus permanecerá fiel e trará salvação à nação de Israel. Segundo motivo, então o primeiro motivo é esse amor aos patriarcas, amor à aliança que ele tem com o seu povo desde o início. Segundo motivo, verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E embora que eu saiba que muitos usam esse versículo, né? Eu já usei, gente, no tempo da minha ignorância, eu já usei, né? Os dons são irrevogáveis. Aqui os dons, gente, não se referem a dons espirituais. Aqui, esses dons são dádivas concedidas a Israel, que Paulo fala que são irrevogáveis. Mel, mas que dádivas poderiam ser essas? Abram comigo, volta só um pouquinho na sua Bíblia, Romanos, capítulo 9, a partir do verso 4 aí, rapidinho. Fala assim, Paulo fala assim, verso 4, são israelitas, olha as dádivas que foi concedida a eles. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo. Olha só, essas são dádivas concedidas a eles, e essas dádivas são irrevogáveis. O chamado e a vocação de Israel são irrevogáveis. E por serem irrevogáveis, Deus se mantém fiel. Deus permanecerá fiel, fazendo com que haja essa conversão da nação de Israel. Deus salvará esse povo, assim, né, como ele teve misericórdia. E é o próximo ponto aqui, assim como ele teve misericórdia de nós, ele também se estende a esse povo. Verso 30 e 31, vou ler juntos, tá, gente? Porque assim, como no passado, terceiro motivo, né? Porque assim como no passado vocês, nós gentios, né, foram desobedientes, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, esse desobedientes aqui, ele tem o sentido de incrédulos,
né? Porque nós não conhecíamos o que era obediência ou desobediência no sentido próprio, assim, natural da palavra, de faça isso ou não faça aquilo, mas de incredulidade. Tanto que quando nós formos ver, se você for em Hebreus 5:9, nós vamos ter ali que a obediência a Cristo nos conduz a uma vida eterna. Essa obediência é a fé em Cristo, a credulidade, a fé em Cristo nos conduz a uma vida eterna. Então, porque assim como no passado os gentios, vocês foram desobedientes, incrédulos a Deus, mas agora alcançaram misericórdia à vista, ou seja, devido à desobediência deles, devido ao fato deles terem ignorado a verdade, se tornado incrédulos quanto ao Messias, assim também, estes agora foram desobedientes, esses quem? Judeus, para que também eles alcancem misericórdia à vista do que foi concedido a vocês. Aqui é muito tranquila. O pensamento é, como o evangelho veio dos judeus para os gentios, assim também retornará dos gentios para os judeus. Isso é claro, gente. Se por meio da desobediência, da incredulidade dos judeus, nós obtivemos a salvação, por meio da nossa salvação, os judeus vão obter a misericórdia. Isso é maravilhoso. Isso vem confirmar o que Paulo fala lá no capítulo 9, que nós estudamos já. Que Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele endurece a quem Ele quiser. Mas o ponto central aqui é a misericórdia. Deus, na infinita misericórdia dEle, Ele exerce a misericórdia dEle para com os gentios, mas num ato maravilhoso, terno e eterno de misericórdia, Ele se volta para o seu povo escolhido e derrama da misericórdia dEle, mesmo diante de uma incredulidade. E o interessante aqui é que nós vemos que Deus é misericordioso com dois povos incrédulos, para que ninguém se ensoberbeça, e esse é o próximo ponto do nosso último versículo, para que ninguém se ensoberbeça e diga assim, Deus exerceu misericórdia comigo, mas afinal de contas eu era bom mesmo, eu já cria nele, ele tinha mais que ser misericordioso mesmo. Deus não faz isso não, Deus deixa claro, verso 32, lê comigo para a gente finalizar esse raciocínio aqui, verso 32, porque Deus encerrou, essa palavra aqui, você pode puxar uma seta aí na sua Bíblia e coloca assim, Deus encerrou, Deus aprisionou, trancou com chave. Deus encerrou, aprisionou com chave, por causa da desobediência de todos, e desobediência aqui naquele sentido de incredulidade, tá, querido? Porque Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia a todos. Então aqui nós temos a conclusão do nosso raciocínio. O que Deus fez? Deus, Ele demonstra, capítulo 1 de Romanos, olha como é que o negócio é bem cíclico, né? Capítulo 1 de Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus mostra lá, logo no capítulo 1, gentios são pecadores. Depois que ele disseca ali, demonstrando a pecaminosidade do coração dos gentios, logo depois ele vem no capítulo 2 e fala assim, pois é, mas os judeus também são pecadores e fizeram da mesma forma. E aqui o que ele demonstra? Ele fala assim, olha, tanto os judeus quanto os gentios foram desobedientes, todos os dois andavam pelos desejos do seu próprio coração, todos os dois tinham no seu próprio coração o desejo de cumprir ali com a vontade da sua carne. Os gentios porque já andavam assim, e os judeus porque mesmo tendo as dádivas, os dons concedidos a eles, eles viraram as costas, se tornaram incrédulos para o Messias que veio para eles. Ou seja, ambos, se colocar na mesma balança, 2 pesos, 2 medidas, ambos se voltaram contra Deus. Ambos são carentes de misericórdia, ambos precisam ser salvos pela graça perdoadora, pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. Ambos precisam de um Redentor, ambos, judeus e gentios, formando uma única igreja, precisam se curvar diante da cruz,
Não se engane, querido, não há salvação fora da cruz. A questão aqui é, e já indo para as aplicações, a questão aqui é, findado o tempo da plenitude dos gentios, onde você vai estar? Porque nós não sabemos quando isso acontecerá. Findado o tempo da plenitude dos judeus, onde você vai estar? Nós não sabemos. Jesus deixou claro, não cabe a nós conhecermos os tempos. Não cabe a nós. Mas onde nós vamos estar? Cabe a nós sim voltarmos num ato de temeridade, voltarmos num ato de temor a Deus para dentro de nós e nos questionarmos qual o relacionamento que nós temos com Deus, qual o relacionamento que nós temos tido com o nosso Senhor e Salvador. Porque, querido, não se engane, nós estamos vivendo um tempo em que os cultos não são permitidos, tudo bem, por uma questão de saúde, mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E aqui, a Bíblia é clara, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você está vivendo um tempo em que você está passando por uma provação. Como anda o seu coração? Você está firme, mesmo a despeito de não estar vindo à igreja? Como anda a sua vida com o Senhor? Você tem se prostrado diante do Senhor? Você tem tido uma vida de oração? Você tem tido uma vida onde você busca ler a palavra de Deus? Ou sua vida é assim, não tem culto, então eu também estou de férias de Deus. Porque você entende o ponto? O ponto é que todos pecaram. O ponto é que todos são pecadores. Carecem da glória de Deus. Carecem. Mas aqui, a glória e a graça de Deus é para aqueles que se tornam obedientes. E ser obediente é se voltar para a verdade, se voltar para Cristo e caminhar com Ele. Porque não tem como também caminhar com Cristo sem uma vida que demonstre isso. E essa é a aplicação que eu gostaria de deixar aqui, que eu acho que o texto mostra. A maior lição que nós podemos tirar desse texto é justamente esse final aqui. E na semana que vem nós vamos ver, acho que uma das mais perfeitas e maiores doxologias que tem na Bíblia. Nós vamos falar dela semana que vem. Mas o ponto final aqui é: Deus age de misericórdia para com qualquer um que o reconhece, que se volta para Ele. Qual a condição que você se encontra nessa manhã de domingo? Ou, não sei quando que você está vendo esse nosso vídeo, esse nosso estudo. Qual a condição que você se encontra? É de busca? A Bíblia fala, que Deus se deixa ser achado por aqueles que o buscam. Que você possa buscar ao Senhor, porque Ele se fará achado. Amém? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela bondade de nós termos a Tua palavra, as Sagradas Escrituras, porque se não fosse a revelação que o Senhor deixou para nós, escrita aqui nesse livro, Senhor, nós jamais teríamos o privilégio de te conhecer e conhecer esse plano de redenção que o Senhor deixou para nós. Senhor, não é um plano ao acaso, mas é um plano que do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, há um propósito nele. Nenhum livro está aqui aleatoriamente, Senhor. Tudo está aqui, Senhor, para que um plano se cumprisse. Senhor, e esse plano é na vida daqueles que habitam na Tua igreja, Senhor. Não há duas igrejas, nunca houve dois planos, sempre foi um plano redentor em Cristo Jesus. Senhor, o que eu te peço é que nós possamos, Senhor, ser achados diante do Senhor em misericórdia, Pai. Que o nosso coração se volte para o Senhor. Para que nós não venhamos ser consumidos em ira, não, mas que, assim como o Senhor nos ensinou aqui hoje, Pai, que o Senhor é misericordioso e tem sido com gentios e com judeus, que nós possamos estar dentro dessa igreja, no meio desse povo. Firma o nosso coração, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Senhor, o pregador dessa manhã, conduza o culto dessa manhã com sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua semana.
um dia de bênçãos.